Fala, galera. Gente, hoje é um daqueles vídeos muito especiais. Todo vídeo aqui é especial, né? Mas hoje, gente, a gente bateu o recorde de aprovações, né? Hoje chegou a notícia para mim de 3 aprovações de alunos meus. E eu fico muito feliz, né? Um do aluno Victor, que passou para auxiliar de ensino, e outro de vigia. E a outra da aluna Eduarda, que passou para a professora. Então, aqui no grupo, gente, a gente não só trabalha com professores, tá bom? Nós temos pessoas de várias áreas. Então, português, ele é para todos os concursos. E conhecimentos pedagógicos, só para professores, tá bom? Então, você que é professor ou não, que quer estudar para concurso, deixa estudar comigo, eu vou te levar à aprovação, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é sobre Paulo Freire, grande pensador brasileiro, sempre caindo aí nas provas, né? Representante da tendência libertadora. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Nós falamos já muito em outros vídeos, de forma mais solta, mas hoje específico, um vídeo aí destinado a ele, né? Nós tínhamos falado muito vídeo sobre de forma geral, mas nós estamos estudando também de forma específica, né? Então, estudando hoje, você está estudando tendência, você está estudando a história da educação, inclusive vou trazer um vídeo para vocês também da história da educação, a história de Libânio, cada tendência de forma objetiva, né? Então, nós temos muito a aprender cada vez mais aqui nesse grupo de estudo maravilhoso. Você é meu convidado mais que especial, tá bom? Então, sou o professor Leandro, há mais de 4 anos preparando pessoas para concursos e seleções, e você pode ser o próximo, tá bom? A estar estudando comigo, com valor acessível, com material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações. Tem meus alunos que comprovam isso, tá bom? Nosso estudo é de qualidade, mas nosso estudo é online e é de qualidade, tá bom? Então, nós temos turma só para professores e nós temos turma de português para todos os concursos. Gente, está saindo edital todo dia. É muito concurso. Vamos cuidar. Uma vaga é sua, tá bom? Como diz uma amiga minha, Corrinha, é isso que Leandro, antes de eu passar, né? Algum lugar do Pernambuco vai querer você. E aconteceu, né? E, então, algum lugar desse Brasil vai querer aí você como efetivo, tá bom? É não desistir. Lembrando, né, gente, que você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade. Olhe o tanto de alunos aprovados e eu vou ter que atualizar essa lista, porque hoje, peço aqui licença, olha aqui, tivemos a notícia aqui do Vitor, primeira mão aqui para vocês, passou no concurso da UPA, inclusive somos recordistas em banca UPA, banca Consulpan também, né? E esse aqui na banca UCA, né? E Vaz Alegre, auxiliar de ensino, e tivemos hoje também a aluna, né? Eduarda, eu não fiz a arte, mas eu postei lá no grupo, a mensagenzinha, né, ela colocando, é, como tudo na vida é aprendizado, hoje lhe comunico que fui aprovado no concurso para professor de educação infantil em Caruso em quarto lugar. Tá bom? Olha aí, ó. Quarto lugar. Olha que maravilha. Isso é sucesso. Então você pode ser o próximo a estar nessa lista aqui, ó, na galeria de vencedores do Profe do grupo de estudo. Cuida. Então, nós estamos encerrando, né, gente? Nosso curso de férias foi maravilhoso, muito aprendizado. E se Deus quiser, em julho, vamos ter novamente o julho da aprovação, tá bom? E já estamos se preparando aí para o quê? Para o bloquinho dos aprovados. O bloquinho dos aprovados, qual o lema? Pulando a reprovação, tá bom? Então, você entra no grupo, né, gente? Você tem acesso ao Classroom, onde tem todas as aulas gravadas e os materiais do professor. Você recebe as apostilas de estudo que estão lindas, estão fazendo um sucesso maravilhoso. E se você quer conhecer, professor, posso fazer uma aula? Pode, assistir uma aula. Se gostar, fica. Só que você vai ficar, tá bom? Se assiste uma aula, se gostar, fica com a gente. Qual a vantagem, né, gente? Você resolve questões da sua banca e de outros concursos, além de simulados, né? Você assiste a aula gravada, a aula ao vivo, recebe a apostila, tem simulado, estuda em grupo, valor acessível, que isso é bom, né? Um material de estudo de qualidade, quem estuda comprova, e você estuda sem sair de casa, né? Você pode estudar pelo YouTube, pela apostila, pela gravada ou pela aula ao vivo, né? Então, show de bola. Vou até colocar aqui, já para começar um merchanzinho, né? Merchan, que estamos aí chegando o carnaval e você vai pular carnaval, não. Você vai pular o quê? Você vai pular a sua reprovação. Então, bloquinho dos aprovados tá aí, ó. Bom, para quem quiser, já estamos abrindo vagas para o bloquinho dos aprovados. Cuida, cuida, cuida. Vem estudar com a gente, tá bom? Bloquinho dos aprovados está chegando. Cuida, cuida, cuida. Show. Muito bem. A conversa está boa, o professor gosta de conversar, mas é importante a gente ter essa abertura, porque sempre está chegando novas pessoas para entender como funciona o contexto aqui do grupo. Então, agora nós vamos para a aula. Show.
Quando a gente fala de Paulo Freire, a gente está falando de tendências pedagógicas também. Inclusive, nós temos aula aqui no canal de tendências pedagógicas. Você coloca lá, tendências pedagógicas, professor Leandro Silva, e o próprio canal aí vai indicar para você vários vídeos top, tá bom? Maravilhosos para você arrasar aí na sua aprovação, tá bom? Tem português, tem, é que tem. Coloca lá, crase. Então, tem português, tem conhecimento pedagógico. Você digita meu nome e o conteúdo e vai aparecer aí aulas para você fechar na prova, tá bom? Show. Continuando. Então, quando eu falo de Paulo Freire, eu estou falando de tendência, né? Então, aqui na visão do Libani, ele divide em duas partes, liberal e progressista. Liberal tradicional, renovada progressivista, não diretiva e tecnicista é a primeira fase. Temos a segunda fase, libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Cada uma dessas tendências tem o seu representante e o seu contexto. Aconselho você a assistir a aula de tendência, tá bom? O que é a tendência libertadora de Paulo Freire? Ele questiona concretamente a realidade das relações, né? Então, ele questiona, ele debate. Ele usa os temas geradores, que nós vamos falar lá na frente, e a problematização da vida do aluno. Então, tem que ter um sentido aquilo que está sendo trabalhado, tem que ter uma problematização, tem que ter um sentido, um porquê. Ele usa o método dialógico, a conversa, a fala sempre, né? E a educação problematizadora. Aquela educação tem que trazer um problema para que o aluno possa resolver. Não é apenas 2 mais 2 4 e o alfabeto tem tantas letras, e tantas vogais e tantas consoantes. Então, a educação vai além disso, tem que trazer um sentido à vida do aluno, tá bom? É isso que Paulo Freire coloca como problematização. Paulo Freire, né, gente, tem várias frases icônicas, inclusive eu uso uma delas, né, que é a aprendizagem seja um ato de amor, né? Mas o que é que ele quer dizer com problematização, né? Problematização tem a ver que a educação é um ato político. É impossível ser neutro. Quem, né, decide pela neutralidade e já optou por uma posição. Então, nós não devemos ser neutros, devemos ser ativos, questionar, buscar, entender e bater de frente, claro, sem violência, mas sim lutar pelos direitos. Inclusive, a educação, ela já teve muitos avanços, né? Por meio de manifestações, por meio dos professores correrem atrás. Então, é preciso, sim, correr atrás e ter esse embate. Bom? Show. Para quem não sabe, né, gente, nós vamos falar sobre a questão do Paulo Freire e a questão da EJA, né? A alfabetização, ela inicialmente era usada para adultos, usando temas geradores, que vamos falar também mais na frente. O que são os temas geradores? É uma palavra do contexto da vida daquele adulto que é trazido para a sala de aula dessa forma, alfabetizando. Dó. Vamos lá. O operário trabalhava com ferro, então ele trazia a palavra metal. Metal tem quantas letras, quantas sílabas? Então, isso são palavras geradoras, eram palavras trazidas da vida do cotidiano daquela pessoa, e daí iniciar a alfabetização.
E quando se fala, né, gente, em alfabetização, a EJA, ela carrega muito o nome de Paulo, um visionário, né? Vale muito a pena vocês estarem depois pesquisando a relação de Paulo Freire, né, com a EJA. Ele foi um dos precursores que trouxe isso aqui para a tá bom? Muito bem, voltou, né? Então, vamos lá. Na obra, né, Pedagogia do Oprimido, Freire mostra que existe o medo da liberdade por parte da pessoa que é oprimida. E ela não acredita em sua capacidade e não se enxerga como sujeito de sua própria história, permitir assim que ideias e crenças sejam depositadas nela. Então, a educação de jovens vem para isso, no sentido de mudar, melhorar, e que é possível sim, né, a questão da mudança de vida, mesmo que, por meio do estudo, né, mesmo que o tempo ali já tenha passado, né? Aqui ficou um pouquinho borrado, eu vou tentar aqui melhorar. Que melhorar, gente, para nós, sobre a EJA, né, e Paulo Freire. Então, Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, amplamente conhecido por suas contribuições à pedagogia, especialmente no contexto da educação de jovens e adultos, EJA, né, que é uma modalidade oferecida. Sua abordagem pedagógica valoriza a aprendizagem e visa a troca de experiências e o diálogo entre educador e educando. Freire defende que a educação deve ser libertadora, com o objetivo de promover a conscientização crítica dos alunos sobre sua realidade social, política e econômica. Ele criticava os métodos tradicionais de ensino, que ele via como opressores e descontextualizados, e propôs o conceito de educação problematizadora, onde os alunos participam ativamente do processo de aprendizado, refletindo sobre suas experiências e realidades. Na EJA, sua abordagem se torna ainda mais relevante, pois busca resgatar a autoestima dos jovens e adultos, reconhecendo suas vivências, incentivando-as a se tornar agente de transformação social, né? O método de Freire, conhecido como alfabetização dialógica, usa temas significativos para os alunos, ajudando-os a conectar o aprendizado com a vida cotidiana e com as questões que mais os afetam. Então, nós temos um vídeo aqui específico sobre a EJA. Vai lá assistir, que eu falo isso aqui bem legalzinho, tá bom? Nós falamos sobre modalidade. Então, a educação escolar tem várias modalidades. A educação de jovens e adultos, seja a educação especial, a educação técnica, a educação à distância, né? Então, o Brasil, ele é dividido por níveis, né? Por etapas. Isso a gente fala lá na aula de LDB, né? Divide-se o sistema de educação brasileiro em dois níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e médio, educação básica. O ensino superior entra a graduação, pós, mestrado, doutorado, PhD. Outras modalidades brasileiras de ensino são a educação de jovens e adultos, EJA, como eu já falei, educação profissional ou técnica, educação profissional e educação à distância. São modalidades, tá bom? Então, tem aqui os níveis, depois confere lá, tá bom? Que mais um pouquinho da história da EJA. Lembrando, gente, que aqui é a ponta do iceberg. Eu trago aqui a essência para vocês e vocês devem sempre estar buscando
cada vez mais sobre cada um desses temas, tá bom? Paulo Freire, gente, ele também criticava a educação bancária. O que é educação bancária? É onde eu só jogo o conteúdo e o conhecimento e eu não me preocupo sobre se o aluno está aprendendo, como o aluno está absorvendo, como está a vida daquele aluno, eu apenas jogo o conteúdo. Então, isso é educação bancária, é aquela educação sem preocupação. Então, isso o Paulo Freire criticava muito, só jogar, né? O Paulo Freire também defendia a questão da educação horizontal, professor e aluno, e não vertical. O professor não é mais o detentor do saber, como na educação tradicional. Ele está de igual para igual com o aluno, né? Paulo Freire é um dos mais importantes educadores brasileiros e sua teoria pedagógica é amplamente reconhecida e aplicada em diferentes contextos educacionais. Para quem está estudando para concursos, especialmente na área da educação, compreender as ideias de Paulo Freire é essencial. Então, Paulo Freire defendia a educação como prática da liberdade, né? Freire acreditava que a educação deveria ser um instrumento de libertação, não de opressão. Ele criticava a educação bancária, onde o professor é o único detentor do conhecimento e o aluno é apenas um receptor passivo. Gente, eu tenho que ter uma bola de cristal, porque eu falo tudo que cai na prova, né? Então, tudo que eu falei está aqui. Propôs a educação problematizadora, em que os alunos e professores constroem o conhecimento juntos de forma dialógica. Educação dialógica. O diálogo é a base do processo educativo. Professores e alunos devem se engajar em uma relação horizontal, olha, minha gente, onde ambos aprendem e ensinam. O conhecimento é construído a partir da realidade dos educandos, considerando suas vivências e experiências. A famosa experiência de mundo, né? Conhecimento de mundo, ver a realidade do aluno. Conscientização crítica. Freire enfatizou a importância de desenvolver a consciência crítica dos estudantes. Essa consciência permite que os alunos compreendam sua realidade e se tornem capazes de transformá-la. Há três níveis de consciência: ingênua, mágica, crítica. Ingênua, aceitação passiva da realidade. Consciência mágica é conhecimento da realidade, mas atribuindo suas causas e forças externas. Consciência crítica, entendimento da realidade e do papel do indivíduo na transformação dela. Então, que sejamos aí crítica. Os temas geradores, né? Freire propôs a utilização de temas geradores que são extraídos da realidade dos educandos. Falei lá no início da aula. Esses temas orientam o processo de ensino-aprendizagem, tornando o conteúdo significativo e relevante para os alunos. Aí junta lá, que a gente viu lá nas tendências pedagógicas, crítica social dos conteúdos. Como é que funciona o tema geradores de forma técnica, que eu já expliquei, né? As palavras geradoras, o processo proposto por Freire, inicia-se levantando do universo vocabulário dos alunos. Através de conversas informais, o educador observa os vocábulos mais usados pelos alunos e a comunidade e, assim, seleciona as palavras que servirão de base para as lições. A quantidade de palavras geradoras pode variar entre 18 e 23 palavras, aproximadamente. Depois de composto o universo das palavras geradoras, apresenta-se elas em cartazes com imagem. Então, nos círculos de cultura inicia-se uma discussão para significá-las na realidade daquela turma. Ou seja, gente, é saber a realidade do aluno, é saber o que tem ali na vida daquele aluno e trazer aquelas palavras para o contexto da educação e alfabetização. Isso é muito importante, esse método aqui. Era usado com adultos, hoje é usado com crianças. O papel do educador. O educador deve ser facilitador e mediador do conhecimento, não transmissor de informações. Deve incentivar a autonomia e a participação ativa dos estudantes. E Paulo Freire coloca o professor como professor igual animador, aquele que traz vida, tá bom? Já expliquei isso aqui em vídeos anteriores. Vai lá na aula de tendência que eu explico isso aqui bem bonitinho. Aqui também destacar. Não é palhaço, não, para professor e animador. Pedagogia do oprimido. Aqui, gente. Eu já falei, já pedi. Leiam esse livro. Todo concurseiro, todo professor tem que ler esse livro, tá bom? Leiam. Qualquer dia aqui eu faço um debate sobre esse livro aqui, tá bom? Vale a pena. Pedagogia do oprimido, né, gente? Então ele fala o que a sociedade faz com o oprimido e como a sociedade liberta, né? Perdão. O que a sociedade faz com um indivíduo oprimido, o que a educação faz, que é libertar das garras da sociedade, de ser uma pessoa alienada, de não ser uma pessoa ativa. Então, esse livro tem essa função de despertar isso em você, tá bom? Esse é o principal livro de Paulo Freire e uma das obras mais clássicas citadas em concursos. Elabora como a educação pode ser usada para a emancipação dos oprimidos, permitindo que eles se tornem protagonistas de suas histórias. Enfatiza a ação, reflexão, ação
ou seja, a praxis. Praxis é o quê? Teoria e prática. A prática refletida que leva à transformação da realidade, né? Levou essa palavrinha aqui. Praxis. Vem com essa palavrinha aqui, tá bom? Teoria e prática juntas. E algumas dicas para concursos, né? Que é a questão do quê? Você lê a obra, eu já falei várias vezes, né? Ver palavras-chave, entender mais sobre o que é educação bancária, educação problematizadora, diálogo, consciência crítica, temas geradores. Se aprofunda mais, tá bom? Estudar casos práticos, tente relacionar a teoria de Freire com as situações reais, né, do dia a dia, e resolva questões. Busque provas anteriores de concursos na área da educação para fixar o conteúdo. Ah, isso aqui eu já faço por vocês. Gente, que aula maravilhosa, né? Tema aqui top demais, sempre trazendo o melhor para vocês. Terminamos a teoria, mas não terminamos a aula, tá bom? Vamos beber água, vou no banheiro, lanchar alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta com o simulado, e a continuação dessa aula que tá top, hein? Voltamos já.
Muito bem, vamos agora para o simulado, não é isso? Show. Sobre a educação como prática de liberdade, Paulo Freire criticava qual modelo de ensino? Quem prestou atenção na teoria não erra, né? Educação problematizadora, ele incentivava isso. Educação dialógica, também. Educação crítica, também. Educação bancária, onde o aluno é receptor passivo e o professor é o detentor do conhecimento, né? O professor era como se fosse um deus, né? Então, a primeira aí, com certeza, letra B. Prestar atenção, não errou, né? B. O conceito de temas geradores proposto por Paulo Freire se refere a assuntos genéricos, temas fixos definidos, ideias teóricas que servem para guiar a prática pedagógica sem a conexão, pelo amor de Deus. Conteúdos estais da realidade dos educandos, tornando o aprendizado mais significativo. Aprendizagem significativa. Temos falado muito aqui sobre isso, né? Segunda, com certeza, o quê? Letra B. Aluno meu não erraria essa aqui, não. Estudo é para fechar a prova. A gente fez o errinho aqui. Não. Aqui é a primeira, aqui é a segunda. É isso? Sobre a educação com prática. Aqui vem para cá. Agora sim. Terceira. De acordo com Paulo Freire, o papel do educador deve ser um transmissor de informações, um facilitador, uma figura de autoridade, um avaliador rigoroso, gente, pelo amor de Deus, um facilitador e mediador do conhecimento que incentiva a autonomia dos estudantes. Gabarito, letra B. Quarta. No processo de desenvolvimento da consciência crítica, Freire, né, apresenta três níveis de consciência. Qual deles é marcado pela aceitação passiva da realidade? Ou seja, nós temos que ser ativo, que é o passivo, é o oposto ativo, né? Consciência crítica, consciência ingênua, consciência reflexiva, consciência mágica. Gente, com certeza consciência ingênua, né? O próprio nome já diz. Então, não vou nem entrar no conceito, tá bom? Quarta, letra B, sem nenhum problema, sem nenhum medo de errar. Eita, mas deu letra B, hein? Quinta, Paulo Freire, sobre o livro Pedagogia do Oprimido, mais uma vez, né, gente? É correto afirmar aqui. Paulo Freire defende a neutralidade do educador. Nunca. A obra apresenta a educação como ferramenta de opressão. Não, a educação liberta. A obra enfatiza a praxis, ou seja, a prática refletida que leva à transformação da realidade. Gabarito, letra C. Paulo Freire é o primeiro pensador da ciência tradicional. Não, aí foi os jesuítas, os portugueses. Temos algo sobre isso de tendências pedagógicas. Com certeza, quinta, letra C. Então, você vê aí, né, gente? Estudou, passou. E vamos resolver algumas questões extras. De acordo com Paulo Freire, a educação dialógica é caracterizada por a relação hierárquica entre professor e aluno. Não, são os dois igual. A transição de conhecimento por parte do professor. Ensina e aprende. O engajamento é uma relação horizontal, onde todos ensinam e aprendem. Gabarito, letra C. Eita! E o simulado é top, hein? C. Última. Qual das alternativas corresponde à definição da educação bancária segundo Paulo Freire? Um processo educativo que valoriza a construção, um conjunto do conhecimento. Um modelo em que o professor deposita. Não, ele critica a educação bancária. Uma forma de ensino voltada para a emancipação dos educandos. Um método que utiliza temas geradores para conectar a educação à realidade dos estudantes. Ó, como ele está falando da educação bancária, então vai ser a B, né? Porque o professor depositou, né? Show de bola. Gente, é isso. Então vamos aqui finalizar com essa frase, né? O melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte. Estude, estude-se. Então, conheça-se, veja seus erros, veja suas limitações e aprenda com isso e mude o seu destino, tá bom? Quando você se conhece, a vida se torna mais melhor, tá bom? Show de bola, gente. É isso. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite.
Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um concurseiro, tá bom? Vem estar comigo, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações, e você pode ser o próximo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, vamos ajudar o professor a chegar aos 7.000 inscritos no seu aniversário, que é em maio, tá bom? Quer 7.000 inscritos como presente de aniversário. E também segue o professor no Instagram, porque lá você fica de olho em todas as novidades e pode ter um acesso maior comigo, tá bom? Professor Leandro Oficial 10, Instagram, professor Leandro Silva Concursos, tá bom? Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar. Chega lá. Olha que Paulo Freire faz isso para você, tá bom? Tchau, tchau, minha gente. Valeu.